Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência no nosso curso de inventário florestal, né? Hoje vamos tratar a aula 3 com o conteúdo razão, processamento de razão, que nós começamos na aula passada. Então nós estamos dentro da REL 3, aula 3, tá bom? Essa seria então a terceira aula desta semana, mas eu disse para vocês que eu iria gravar as duas primeiro, para vocês estudarem bem, que seria uma parte mais teórica, e agora eu vou gravando a aplicação de cada um dos métodos. Só lembrando, o que é razão e o que é estimador de regressão? São dois métodos de avaliarmos amostragem casual simples com uso de variável auxiliar. Então nós estamos interessados em processar uma medida de interesse principal, no nosso caso volume, mas eu tenho uma outra variável que pode nos auxiliar na estimativa dessa nossa variável de interesse, tá? É o que nós vamos chamar então de variável auxiliar, e que nós vamos ter dois métodos para avaliarmos a amostragem casual simples, ou razão ou estimador de regressão. Beleza. O que nós vimos na aula passada no processamento? Então eu disse para vocês assim, vamos trabalhar o processamento com razão, mesmo sabendo que a correlação do nosso exemplo não é alta, tá? E mesmo sabendo que o nosso beta zero também não é igual a zero. Bom, primeira coisa, calculamos o número de faixas, 16 faixas, a partir de quê? A partir de um CV emprestado. E nós vimos amostrar aquela mata ciliar utilizando faixa com largura fixa e comprimento variável. Vimos que a correlação entre volume e área da parcela, ou seja, a área X e o volume Y, foi de 0,875. Ou seja, uma correlação, vamos pensar, de média para alta. Mas não seria aquela correlação ideal para pensarmos na razão. Seria mais uma correlação para o estimador de regressão. Nós vamos ver o impacto disso aí. Bom, letra C, nós tivemos que decidir qual método, razão ou estimador. Então nós calculamos o beta zero. Vocês não se preocupem, porque quando vocês colocarem na calculadora a coluna X, a coluna Y, pedir a correlação, ali mesmo na função, você já pede também beta zero. Então você não precisa da fórmula do beta zero e do beta 1 para calcular. Nós achamos então menos 20,28. Bem, se eu não tenho uma correlação forte, se o meu beta zero não é igual a zero, o método certo é estimador de regressão. Ponto. Isso está certo. Mas, o que eu disse para vocês? Que do ponto de vista didático, eu vou aproveitar o exemplo, e vou fazer o quê? Aplicar como se fosse uma razão. E nós vamos ver o que acontece no final. Ok? Então, olha bem, didaticamente falando, eu vou usar o mesmo exemplo para eu ver todo o processamento usando razão. Lembra que na aula passada eu disse assim, o estimador de razão é um conjunto de fórmulas igual tem conjunto de fórmulas da amostragem casual simples. O estimador de regressão tem um conjunto de fórmulas para a gente estimar média, variância, desvio, igual nós temos a amostragem casual simples. Então nós vamos ver agora o processamento usando razão. Aí na letra D, isso na aula passada ainda, nós calculamos a razão. O que é a razão? Somatório de xi sobre somatório de yi sobre somatório de xi. Tá? E nós vimos o fundamento disso, vimos que este R equivale à inclinação da reta beta 1. O que eu mudo em x que altera em y? Tá? Então nós vimos que deu um resultado de 289,23 metros cúbicos por hectare. Isso aqui é como se fosse, entre aspas, a nossa média. Porém, isso aqui não é um parâmetro. Isso é uma variável aleatória. Por quê? Varia conforme a área da parcela. Tá? Mas, a princípio, para este conjunto de dados, esses 16 parcelas com área e volume, isso aqui torna-se um valor fixo. Isso torna-se um valor fixo, tá? Nesse exemplo que está aqui. Bom, isso é metro cúbico por hectare. Se nós quisermos transformar isto para metro cúbico
parcela. Olha bem, x vezes r. Então, olha bem, o que vai ser o que eu estou chamando de r por parcela, ou média por parcela? Eu vou pegar o r e vou multiplicar por quem? Por mi de x. Por mi de x. Para eu chegar por parcela, por enquanto ele está por hectare. Beleza. Eu vou apagar aqui, nós vamos discutir uma questão agora, que foi aqui uma pergunta da aula de quarta-feira, alguém fez essa pergunta na sala de aula. Nós vimos, na sala não, né? Na nossa sala virtual, nós vimos que o x minúsculo, que eu também posso chamar de mi de x chapéu, ele é igual, coloca um tracinho, n, e aqui em cima, área amostrada. Área amostrada. Então, nós vimos que o nosso x barrinha vai ser o quê? 16. E em cima, qual foi a área amostrada? 1,7. 1,7. Dividindo isso aqui, gente, me parece que dá 0,1062. 0,1062 hectares. O que é isso? É o tamanho médio de parcela a partir da amostra. Então, a minha amostra, pela minha amostra, o tamanho médio de parcela é 0,1062. Mas uma das condições para usar razão ou para usar estimador de regressão é que a gente conheça o parâmetro mi de x. Ou seja, eu vou chamar de x barrão, que vai ser igual a mi de x, que vai ser igual a mesma coisa. Colocamos um traço, o que vem de baixo? Enão. O que vem em cima? Total de x. Ou seja, área. No nosso caso, área. Então, o nosso x barrão vai ser o quê? 160, que é o nosso enão, e a nossa área é 18,455. 18,455. Isto aqui dá 0,11, perdi aqui, 11,53. 0,1153 hectares. O que é isso? Isso aqui, gente, está indicando a mesma coisa disso. É o tamanho médio de parcela a partir da população. Então, toda a nossa extrapolação, toda a nossa jogada de transformar, eu trabalho com mi de x, que é o parâmetro da população. Portanto, R por parcela é a mesma coisa. Eu vou pegar agora o valor de R e multiplicar por mi de x. O que vai ser isso? Ó, R por parcela vai ser igual a 289,2353, que multiplica 0,1153. Lembre-se, vocês têm espaço para ir colocando isso, tá, gente? Lá na página 73, eu estou desenvolvendo lá, tá? Então, tudo que nós estamos fazendo, vocês vão colocando naqueles espaços que tem hashtag lá, ok? Esse R chapéu, ou por parcela, ele vai dar o quê? 33,3488 metros cúbicos por parcela. Então, agora eu tenho uma informação por parcela. Saiu por hectare, eu voltei por parcela usando mi de x, transformando mi de x. Alright? Esse é o valor por parcela. Bom, letra E. Vou apagar aqui, tá? Letra E. Variância. Variância. Vamos entender agora a variância? Variância. Letra E. Variância. Vamos devagar para a gente poder compreender bem, tá? Entendeu a lógica do negócio. O que é a fórmula da variância que nós conhecemos? Somatório de y menos a média ao quadrado sobre n menos 1. Lembram disso? Só que agora, gente,
a nossa média, ela vai ser uma média corrigida pela área da parcela. Essa agora é a lógica nossa. Ou seja, o que seria isto? A mesma transformação que nós fizemos lá embaixo, ó, aquela hora para calcular por parcela. É o quê? Cada dado observado menos, no lugar da média, é R vezes o tamanho da parcela ao quadrado. Sobre o quê? N menos 1. Então, ao invés de eu ter média, eu tenho agora isso aqui, ó, R vezes xi. Por quê? Eu vou na parcela 1, menos o quê? O valor do volume estimado da média corrigida por aquela parcela. Então, para cada uma das parcelas, nós vamos corrigindo o valor conforme quem? Conforme a razão. Por isso que a gente fala que a média não é um parâmetro. Porque para cada parcela, ela muda. Então, vamos pegar lá a parcela número 1, gente. Perdoem. Eu vou voltar lá na tabela. Volta para mim aí, rapidamente. Lá na tabela do nosso exercício, parcela 1, 54,6 metros cúbicos. E a área da parcela é 0,1558 hectares. Então, nós vamos multiplicar 0,1558 pela razão, vamos encontrar um número aqui. Esse número, nós vamos subtrair do valor observado. Sacou a ideia que eu estou falando? Isso nós vamos fazer para todos os valores observados na nossa planilha. Porém, nós não vamos fazer isso aqui agora. Nós vamos o quê? Trabalhar esta fórmula como ela está aqui. Mas a lógica é essa. Para cada valor observado, eu vou ter um valor estimado ou corrigido usando a área e a razão, que faz esta correção em função da correlação que tem entre x e que tem entre y. Beleza. Se a gente pegar esta fórmula e trabalhar, nós vamos ter assim, ó, coloca o somatório do lado de fora, tá? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tudo isso, gente, está dividido por n menos 1, por favor, tá? Tudo isso está dividido por n menos 1. Só que eu não vou pôr aqui agora, não. Depois eu monto a fórmula final. Bom, o que nós vamos ter aqui agora, ó? S2 vai ser o quê? Somatório, ele vai aonde tem i. Somatório vai aonde tem i. Então, eu vou ter assim, ó, somatório de yi ao quadrado, menos 2 vezes r, somatório de yi, xi, amostral, mais r ao quadrado, somatório de xi ao quadrado. Tudo isso aqui agora sobre n menos 1. Esta é a nossa fórmula da variância, que contempla a correção de cada valor observado. Ok? Então, por favor, somatório de y ao quadrado menos 2 vezes r, somatório de xi, mais r ao quadrado, somatório de xi ao quadrado, dividido por n menos 1. Esta é a fórmula que nós calculamos a nossa variância. Então, no exemplo que está aí, eu vou pagar aqui em cima agora, a nossa variância, qualquer coisa, não deu tempo, bate um stop aí, volta na gravação. Olha lá, essa é a formulinha nossa final, tá? No nosso exemplo que nós temos aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter assim, ó, S2 vai ser igual a 1 sobre 16 menos 1, é 1, é tudo dividido por n menos 1. Então, eu estou pegando esse n menos 1 e pondo aqui de fora, ó, tá? Que multiplica quem? Somatório de x, de y e ao quadrado. Volta lá na tabela nossa, com os 16 valores. Lá vai ter o somatório de y e ao quadrado. Vamos usar ele aqui agora, ó. 2995,33 menos 2 vezes R. Qual é o valor do R? 289,2352, que multiplica xi, somatório de xi e yi, que vai ser 61,3
6375. Mais, não cabe ali, vou pular para a linha de baixo, tá? R ao quadrado, 289,2352 ao quadrado, que multiplica somatório de xi ao quadrado, tá? 0,226. Fechamos o parênteses. Resolvendo o que está aqui dentro do parênteses, dividindo por 15, nós vamos ter o quê? Que a nossa variância, ela vai ser 139,5341 metros cúbicos por... Agora, gente, é que vem uma sacada. Quando você divide por n-1, você tem por parcela. N é número de parcela. Então, eu tenho aqui agora por parcela. Então, cuidado. A nossa informação agora é por parcela. A nossa razão está por hectare. Mas a nossa informação aqui, ó, está por parcela. Mas já já a gente retransforma isto, tá? Esta é a nossa variância. Bom, eu vou apagar esta forma que está aqui, tá? Letra EF. Desvio padrão. Deixa eu ver se a gravação tá ok, tá? Eu tenho que olhar porque de repente paga estranho. Eu tô falando feito bobo aqui. Feito um doido e não tá resolvendo nada, né? Bom, desvio padrão, mesma coisa. S, raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 139,5341 é a mesma coisa. Que vai dar o quê? Mais ou menos 11,8125 metros cúbicos por parcela. Por parcela. Agora, se eu quiser calcular o CV, ou que normalmente nós calculamos, FG, vamos chamar aqui, ó, coeficiente de variação em percentual, vai ser o quê? Vai ser o desvio sobre a média. Aí agora vamos tomar cuidado. A nossa média não é o R, porque ele está por hectare, ele não está por parcela. Mas nós calculamos o volume por parcela na letra D, que deu 33, 34, 88. Então vai ser o quê? 11,8125 dividido 3481 ou 3488. 3488 vezes 100. Isso aqui vai nos dar 35,4%. Agora, presta atenção no que eu vou falar para vocês. É muito importante isso. Quem adquiriu um módulo nosso de inventário florestal, aquele módulo da capa azul, um azul mais claro, um azul mais forte, do material didático que vende lá na livraria da cantina, isso aqui no nosso módulo é errado. Por quê? Nós comemos barriga. Nós dividimos aqui por 289. Então vai dar lá 4, poucos por cento. Quem tiver aquele módulo, esquece o CV. O CV está errado, tá? O CV é 35,4% da nossa amostra. Por quê? Eu tenho agora um desvio padrão por parcela dividido por uma média por parcela. Morreu Maria. Alright? Bom, vamos dar mais um passo. Calculado o coeficiente de variação G, A, B, C, D, E, F, G, H. Eu vou apagar aqui, ó. O que nós vamos calcular no H? Vai copiando aí, moçada. Vai copiando aí. O que nós vamos copiar no H? Eu vou ter o desvio padrão da média. Desvio padrão da média. Não é o desvio padrão. O desvio padrão foi aqui. Isso mede variabilidade. Isso aqui nós estamos avaliando precisão, tá? Ou variância da média, tá? Eu posso chamar de... ao invés de chamar de desvio padrão da média, vamos chamar de variância da média. Eu vou explicar já por quê. É muito comum variância da média. É muito comum em livros vocês verem variância da média. Porque quando você tira a raiz quadrada da variância da média, o que você tem? O desvio padrão da média.
Mas é muito comum ver isso. Então vamos acostumando também com esse termo, variância da média, tá? Vou apagar aqui agora, ok? E nós vamos colocar a formulinha de calcular a variância da média. Variância da média, ó, S2 seria variância. S2 seria variância. S2 R chapéu, eu estou falando de variância da média. Variância da estimativa desta variável R chapéu, que é a razão. Isso vai ser o quê? Enim menos enão sobre enão, que é a mesma coisa, gente, 1 menos enim sobre enão, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Se você desmembrar aqui, ó, enim sobre enão menos enão sobre... Isso foi certo? Desculpa, aqui vai ser assim, ó, enão menos eninho, aí vai ter enão sobre enão menos eninho sobre enão. 1 menos eninho sobre enão. É a mesma coisa, tá? Então, isso é simplesmente uma maneira de representar o fator de correção, mas trata-se do fator de correção para a média. Aquele 1 menos eninho sobre enão, que multiplica 1 sobre eninho, que multiplica S2 sobre mi de x ao quadrado. Por que é isso, gente? Agora, a variância da média, quando eu divido por mi de x, que é uma unidade, é hectare, eu vou voltar por hectare. Até então, a nossa variância era o quê? Metro cúbico por parcela. Quando eu divido agora por hectare, eu volto com ela por hectare. Porque agora o nosso mi de x é hectare. Então, eu vou ter uma informação de variância da média por hectare. Metro cúbico por, no caso da variância, metro a sexta por hectare. Ou no caso do desvio padrão da média, metro cúbico por hectare, tá? Aí nós voltamos, então, com ela para o hectare, porque estou dividido aqui por mi de x, e mi de x é a nossa média, tamanho médio de parcela a partir da população, que tem o quê? Uma unidade em hectares, ok? Bom, substituindo agora esses valores, então nós vamos ter isso aqui, ó. 160 menos 16 sobre 160, que multiplica 1 sobre 16, que multiplica S2 nosso, deu o quê? 139,5341 sobre 0,1153 ao quadrado. Ou seja, o meu mi de x ao quadrado. Resolvendo esta conta, a nossa variância da razão, ou a variância da média, vai ser 590,39717 metros a sexta por hectare. Então, agora nós voltamos com ela por hectare. Então, a nossa variância da média, tratamos agora dela por hectare. É uma medida de precisão. Só que é uma medida de precisão com uma unidade que, para mim, 1 metro a sexta, a gente não tem noção dessa dimensão de unidade. Então, a gente precisa trazer isso aí para o desvio padrão da média, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Vou apagar aqui. Então, o nosso desvio padrão da média, que eu vou chamar de letra... O último nosso foi H? Não me lembro mais, tá? Como a minha ordenação aqui no material está diferente, vocês, por gentileza, colocam a letra aqui aí. Eu não me lembro se é H. Desvio padrão da média. Desvio padrão da média. O que é isso? É o S. R chapéu. É a raiz quadrada da nossa variância. 590,39717. Isto vai nos dar mais ou menos um valor de 24, mais ou menos, não é porque está calculado mais ou menos não, hein, gente? É por causa que eu tirei a raiz, tá? Mais ou menos 29,2981 metros cúbicos por hectare. Essa é a nossa, este é o nosso desvio padrão da média, a nossa medida de precisão, tá? Calculadora, nós vamos calcular o coeficiente de precisão, o CP.
Quem que é o CP? É o SR dividido por R. Como ele já está em hectare, então agora também eu vou dividir por hectare, que é a nossa razão de 289 qualquer coisa, ok? Vezes 100. Isto vai nos dar o quê? 24,2981 dividido pela razão 289,2352 vezes 100. Isto vai nos dar um coeficiente de precisão de 8,4%. Como nós não estamos comparando, então nós não podemos falar se isso está alto, se está baixo. Vamos ver o que seria, o que vai ser o CP para o estimador de regressão. Aí vai ser interessante a gente falar, olha, o que aconteceu? Foi mais preciso a estimativa pela razão ou pelo estimador de regressão? Por aqui, a hora que nós calcularmos o CP do estimador de regressão, nós já podemos estabelecer essa comparação, ok? Bom, vou pagar aqui, ó. Gente, eu preciso de fazer esses exercícios passo a passo com vocês. E eu espero que vocês vão copiando. Mas, de qualquer forma, eu posso depois fotografar as páginas com a minha letra que eu resolvi e encaminhar para vocês. Aí vocês podem montar. Mas eu gostaria muito que vocês fossem acompanhando e, inclusive, refazendo as contas usando a calculadora. Tá? Não assume tudo como verdade, não. Às vezes pode ter uma conta errada minha, hein? Bom, o próximo é erro do inventário. Erro do inventário. Bom, qual é a formulinha do erro, gente? Vamos lá. Diga aí, Demetri. Ó, T vezes o quê? O nosso desvio padrão da média. Então, o nosso erro vai ser o quê? Nós vamos olhar o T para quantos graus de liberdade? 15 graus de liberdade, para 95% de confiança. Esse valor T vai ser 2,131 vezes o nosso desvio padrão da média, que foi 24,2981. Então, este erro, ele vai dar, fazendo essa conta aí, 51,7793 metros cúbicos por hectare. Se eu quiser calculá-lo em percentagem, vai ser o quê? 51,7793 dividido pela nossa razão, ó, 289, porque já estou agora por hectare, por isso eu vou usar o valor da razão, 52 vezes 100. Isto aqui vai nos dar uma conta, um erro de 17,9%. Então, pronto. Qual é o erro máximo? Lá no enunciado, 17%. Então, se você falar assim, olha, eu quero que a minha estimativa seja uma estimativa usando razão. Eu não vou mexer no estimador de regressão. Então, você tem que voltar no campo e lançar mais faixas, lançar mais parcelas. A única alternativa que você teria agora, tá? Mas nós vamos ver o que vai acontecer quando a gente usar o estimador correto. Lembrando que nós fizemos isso aqui do ponto de vista didático. O erro foi maior do que o máximo admitido. Então agora vamos trabalhar no processamento usando o estimador certo, que nós escolhemos de forma correta, tá? Então eu vou apagar isso aqui, ó. E nós vamos trabalhar agora com estimador de regressão, onde eu não preciso de ter uma correlação alta demais, tá? E o meu beta zero pode ser diferente de zero, que é o caso que aconteceu aqui. É o caso que aconteceu aqui. Bom, lá no estimador de regressão, quando a gente fala que o beta zero pode ser diferente de zero, então nós estamos falando isso aqui, ó. Então quer dizer que o x está aqui, o y está aqui, então a minha reta pode passar aqui, qualquer lugar aqui, ó, né? Ela não está passando na origem.
Bom, o que nós pensamos, o que nós tratamos de uma relação de x de y? Quando eu penso no modelo geral ou no modelo da curva verdadeira, eu estou falando da média. Então, a maneira de representar uma equação assim é porque isso aqui se refere ao modelo verdadeiro e que na maioria das vezes ele é desconhecido. Mas quando eu falar de estimativa, aí eu estou falando de cada observação, de xi. Lembra? Beta zero. Como que eu estimo beta zero? A média aritmética de y. Lembra lá? Menos beta 1, que multiplica quem? X barrinha. Porque eu estou falando da amostra. Aí agora eu já estou no estimador pontual de uma determinada observação. Não é mais daquele valor ali, da nossa curva verdadeira. Mas vamos voltar à curva verdadeira. Olha bem, no lugar do beta zero aqui, nós vamos substituir por isso aqui, ó. Então, o que vai ficar? Que o nosso y bar, que agora eu vou chamar de reg, é a média pela regressão, tá? Ele vai ser o quê? No lugar de beta zero, eu vou colocar, ó, a média aritmética de y menos beta 1 x barrinha mais, ó, agora esse camarada vem para cá, ó, beta 1 x barrão mais beta 1 x barrão. Vamos organizar isso aqui dentro. Temos do beta 1 comum em dois termos. Vamos isolar beta 1. Então, o que vai ficar? A nossa média ajustada, ela vai ser o quê? A média aritmética de y mais. Por que eu vou pôr mais? Porque eu vou trazer esse cara primeiro, ó. Então, vai ficar beta 1 em evidência. Eu vou colocar x barrão menos x barrinha. O menos daqui, ó. Eu pus em evidência, o menos veio para cá, o x veio para cá, beta 1 em evidência, o x barrão veio para cá. Então, se nós tivéssemos área de mesmo tamanho das parcelas, qual que seria o valor aqui dentro? Um menos o outro, zero. 0 vezes beta 1 ficaria o quê? A média ajustada é a própria média aritmética. É o que nós fazemos lá na amostragem casual simples. Se você pegar uma correlação fraca, o seu beta 1 vai dar muito baixo. Não vai, ou seja, o que eu quero dizer com muito baixo? Isso aqui, ó. Vamos pensar assim, ó, a inclinação dele vai ser bem disfarçada. Tá? Então, se você pensar aqui paralelo, então esse valor aqui, que representa o beta zero, ou seja, o quanto que eu mudo em x e que altera em y para nós, tá? Isso é muito pequeno. Aí, se eu multiplicar isso aqui por uma coisa muito pequena, não vai resolver muita coisa, não. Vai ficar muito pequeno. A nossa média aritmética vai estar muito perto de uma média ajustada. E por que isso está pequeno? É quando não tem correlação. Então, a inclinação da reta beta 1 seu não está ajudando em nada. O x, ao mudar x, muda-se muito pouco em y. Porque x não tem relação com y. É o caso, gente, de tamanho de parcela diferente de eucalipto, onde o pessoal usa um tipo de parcela, número de linhas por número de plantas. Então, por exemplo, 6 linhas por 10 plantas. Então, nós estamos falando de uma parcela de 60 covas. Aí ele pega 2 medidas do comprimento e 2 medidas da largura, que nós vamos fazer isso em aula prática, e acha um tamanho médio da parcela. Esse tamanho médio ele vai mudar entre parcela, porque o espaçamento muda. Ao mudar o espaçamento, eu também tenho uma mudança nesse tamanho médio. Mas mudança assim, ó. Vamos imaginar, 400, 395, 410, 380, 405, ou seja, coisas pequenas. Quando eu relaciono isso com volume, não tem relação nenhuma. Eu caio numa situação que o meu beta 1 é muito pequenininho, não está ajudando em absolutamente nada, tá? Aí, ou seja, eu não preciso pensar em estimador de regressão nem razão. É a amostragem casual simples comum. Bom, esse é o fundamento da razão. Eu espero que vocês tenham compreendido isso aqui. Lembra, uma curva verdadeira, tá? Como estima beta zero, vamos substituir o beta zero e vamos chegar nesta expressão.
nós estamos tratando de uma relação linear simples entre duas variáveis. Eu peço a vocês agora, para dar um pulo da página 77 a 78 a equação, vamos lá na página 79, no item 7.9, aplicação do estimador de regressão. Aplicação do estimador de regressão. Deixa eu ver o tempo que eu estou aqui, só para não ficar um vídeo muito grande, gente. Não, tá bom, ótimo. Senão fica um vídeo muito grande, aí depois demora para subir lá para o YouTube, sabe? Aqui no sítio, como a internet não é tão veloz, 6, 7 horas para subir uma aula de 50 minutos. 6, 7 horas. Por isso que eu gravo à noite. Nesse momento aqui agora, eu estou falando com vocês, está à noite, tá? Agora são 8 horas da noite. Eu gravo à noite, lá pelas 10 horas eu coloco para subir. Se eu colocar também antes, o que acontece? A gente não consegue usar a internet. Não dá nem para olhar lá um pouquinho de Facebook, de Instagram, né? De ler um jornalzinho, porque aí tá comendo internet. Então deixa para colocar 10, 10 e meia, que aí a gente já tá indo repousar, né? Quando a coisa não tá de calça jeans, aí talvez, né? Dá até uma evoluída diferenciada. Bom, mudando de pau para gancho, mas continuando na árvore, vamos lá. Estimador de regressão. Regressão. Ou seja, nós vimos que beta 0 é diferente de 0. Nós vimos que o CV, que a correlação é 0,875, não é uma correlação forte. Muito forte. Acima de 0,94, 0,95. Então, o método correto seria o estimador de regressão. Beleza. Então, vamos fazer um processamento agora usando o estimador de regressão. Letra A. Eu vou chamar de média ajustada. Média ajustada. Que é o nosso Y barra reg. Reg de regressão. Tá? Então, o nosso Y barra reg vai ser o quê? A média aritmética mais beta 1, que multiplica x barrão menos x barrinho. Bom, esses dois nós temos. Beta 1 também nós já temos. Nós calculamos lá no início da razão. Tá? A média aritmética, eu acho que nós não calculamos nenhuma vez ainda. Vamos calcular aqui agora. Ela vai dar... O que seria então a nossa média aritmética? O somatório de y sobre n. Essa média aritmética, ela vai dar... Eu tenho o valor dela, gente. 30,7313. 30,7313 metros cúbicos por parcela. Por parcela. Dividido por N, eu tenho por parcela. Tá? Então agora nós temos condições de calcular a nossa média ajustada. Então nosso Y barra reg é o quê? 30,7313 mais beta 1. Nós calculamos ele, 479,3, e vocês também tem como puxar ele da calculadora na hora que vocês fizeram o quê? A correlação XY. Puxou beta 1, puxou beta 0. Vamos precisar dele aqui, o beta 1 está aqui agora. O X barrão nosso é 0,1153, ou seja, o tamanho de parcela a partir da população. E o X barrinha, tamanho médio da parcela a partir da amostra. É 0,1063. 0,1063. O nosso Y barra reg vai ser o quê? Fazendo isso daí, vai dar o quê? 35,045 metros cúbicos por parcela. Agora, gente, o que é interessante? Ó, professor, mas isso aqui é metro cúbico por parcela. Concorda comigo? Média aritmética, metro cúbico por parcela. É o que está aqui. Mas o senhor tem aqui um beta 1, que nós não sabemos a unidade do beta 1. E aqui dentro o senhor tem hectare. Onde que enfiou o hectare? Mantendo os devidos respeitos, não vou falar onde que eu enfiei ele, mas eu vou mostrar como que a gente faz para ele subir. Ok? Vamos pensar o seguinte. Posso apagar aqui, não posso? Se vocês não derem conta de copiar,
lembre-se, dá um stop, volta o vídeo, manda parar, congela até copia, alright? Pensou nisso, Denise, Terezinha, Enzo, o nordestino, tá claro, Enzo? Nordestino é artista, rapaz, fica triste não, tá certo? Marcos, Divinópolis da Covid, tá acompanhando? Rafa, tá acompanhando? Deixa eu ver se eu lembro mais de alguém. Ixi, tem muita gente. Carol, tá acompanhando? Luísa, tá acompanhando? Caroline, lá de Socorro, Bragança, tá acompanhando? Trava, congela, copia. Alright? Tainá, tá acompanhando? Ó, tô lembrando bastante disso. E todos que eu estou falando, a imagem está o rostinho está aqui dentro. Tainá, aqui anda muito com a Tainá, me fugiu o nome, mas já eu lembro. Dá de perdões. Cabelinho todo enroladinho, nada de perdões. Fez já a estatística comigo semestre passado. Vamos lá, vou apagar aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Qual é a unidade? Ou quais são as unidades de beta 0 e de beta 1? Eu estou ajustando uma relação linear simples, onde vocês já viram isso na biometria, tá? Eu vou dar uma gorjeta para vocês agora. E vocês já viram isso em biometria. Nós estamos onde o y nosso é metro cúbico, é o volume, e o nosso x é hectare. Alright? No problem? Então vamos seguir. Qual que é a fórmula para achar beta 1? Também vocês já viram isso. Somatório de xi, yi menos somatório de xi sobre n. Tudo isso aqui, estou pondo certo? Não, desculpa, vezes somatório de yi, tudo isso aqui dividido por n, sobre somatório de xi ao quadrado menos somatório de xi ao quadrado sobre n. Lembra dessa fórmula? Esta é a fórmula matemática para você estimar, achar o beta 0. Só, gente, que a sua calculadora dá isso. Se você está no R, o R já vai ajustar direto. Vai te dar beta 1 sem nenhum problema. Ou seja, bom, professor, você está calculando e está sabendo nem as unidades que estão saindo, né? Vamos ver qual é a unidade de beta 1? Então vamos lá comigo. Vamos acompanhar aqui, ó. XY. Não preocupe com o somatório. X é o quê? Hectare. Y é o quê? Metro cúbico. Menos. Mesma coisa aqui. Hectare. Vezes metro cúbico. Dividido por N, não preocupe com ele. É uma constante. Tá? Eu estou atrás das unidades. Dividido por somatório de xi ao quadrado. O que é xi? Hectare ao quadrado. Menos somatório de xi ao quadrado. Então, também tem um hectare ao quadrado. Então, agora é o seguinte. Eu tenho aqui uma unidade, hectare vezes metro cúbico, hectare vezes metro cúbico. Então, imagina, gente, se você tivesse aqui, ó, o número 2 aqui o número 1. 2 menos 1 dá 1. Então, você tem o quê? Hectare versus metro cúbico. Sobre. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um número aqui, 2 e 1. 2 menos 1 dá 1. Eu tenho aqui embaixo o quê? Hectare ao quadrado. Então agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar este número 2 e vou cortar com este hectare. Vai ficar o quê? Metro cúbico por hectare. Isto, gente, é a unidade de beta 1. Bom, se ele é a inclinação da reta, tinha que ser, né? Porque eu estou olhando o que eu ando aqui na área e eu mudo no metro cúbico, que é metro cúbico por hectare. Essa é a unidade de beta 1. Agora, qual que é a unidade? Nós não vamos precisar nessa... Mas vamos achar aqui que dá para vocês terem uma ideia. Qual que é a unidade de beta 0? Olha bem, é média menos beta 1 x barrinha. Alright? Beta 0 é o quê? Metro cúbico menos. Qual que é a unidade de beta 1? Olha, metros cúbicos sobre hectare, que multiplica hectare, porque é a unidade de x.
Vocês já viram isso, gente? Então, quando eu corto isso aqui, ó, ficou o quê? Metro cúbico. Ou seja, a beta zero tem a unidade metro cúbico. O que é beta zero, gente? É onde corta quem? O eixo Y. É onde corta o eixo Y. Então, olha bem, se eu tenho uma curva assim, cortou aqui, isso aqui é meu beta zero. Aqui está o meu beta zero. Então, é a mesma unidade de Y, no caso, meu metro cúbico. Quando você tem uma relação assim, quer dizer o quê? Que não tem relação. X não explica nada. Para qualquer valor de X, retorna o mesmo valor de Y. O que eu tenho aqui, ó? A minha média, a minha média aritmética. Então, retorna para mim a minha média aritmética, que tem a unidade de metro cúbico. Beleza. Então, agora, vou apagar isso aqui. Guarda bem lá qual é a unidade de beta 1, tá? Metro cúbico por hectare. Vou voltar na formulinha da média ajustada. Vou voltar. Isso vocês já viram, gente. Eu tô dando uma gorjeta, tá? Para vocês. Isso aqui vocês já viram. Olha bem. A média ajustada, REC, é o quê? É a média aritmética menos beta 1, que multiplica x barrão menos x barrinha. Lembra que são metro cúbico por parcela? Beleza, então vamos lá. Isso aqui nós vimos então que é metro cúbico por parcela. Menos. Qual que é a unidade de beta 1? Metro cúbico por hectare. Lembra disso? Nós acabamos de fazer ali, metro cúbico por hectare. Que multiplica quem? Isso menos isso. Qual que é a unidade disso? Hectare. Os dois são hectares. Um menos o outro dá hectare. Vou cortar esse camarada com esse camarada. O que sobra? Metro cúbico por parcela. Então tá aí, ó. Por que a nossa unidade o estimador de regressão é metro cúbico por parcela. Alright, gente? Tranquilo? Mas o que eu acabei de mostrar é biometria. Biometria. Vocês teriam que saber de cor sorteado. Alguém tem que falar assim, esse cara tá falando isso de novo. Eu já vi isso 200 vezes na minha vida na biometria. Perfeito. Quem falar assim é correto. Beleza? Bom, achamos então a nossa média ajustada, que deu 35,045 metros cúbicos por parcela. Vamos para a letra B. Variância. Variância. Olha, a variância, nós temos a seguinte formulinha. Anotem para mim aí a formulinha dela. Olha aqui, ó. S2, é uma formulinha mesmo, é o tamanhozinho dela. 1 sobre N menos 2. Por que N menos 2? Porque eu tenho duas variáveis, X e Y. Então, na verdade, a nossa variância é como se fosse uma variância, uma covariância dentro de X e Y. Tá? Que nós vamos ver já o que é isso. É uma variância de duas variáveis. Eu tenho aqui, ó, vou fechar, abrir um colchete. Eu preciso que esses colchetes ficam bem abertos, tá? Essa formulinha está aí no lateral de vocês, só que eu vou repetir ele aqui, tá? Somatório de y ao quadrado menos somatório de y, abre, fecha parênteses, ao quadrado, sobre n, fecha colchete, menos, abre parênteses, abre colchete de novo, beta 1, que multiplica o quê? Somatório de xy menos somatório de x vezes somatório de y sobre n. Eu acho que eu estiquei um pouquinho o braço aqui. E vou fechar isso. Ó, olha bem. Eu abri um colchete aqui e fechei lá no final. E eu tenho um colchete, uma chave. Eu tenho um colchete aqui e um outro colchete aqui. O que é isso aqui, gente, para nós? Isso aqui é vamos chamar de variância de y. E isso aqui, ó, nós vamos chamar de covariância
XY. Ou seja, esta parte aqui vai mostrar o quanto eu vou reduzir da variação total de Y. Se X contribui para estimar Y bem, ele também contribui para estimar bem a medida de incerteza. Quem é a nossa medida de incerteza? A variância. Então agora, olha que eu subtraio, ó, eu tenho aqui uma variância total de Y e vou subtrair parte da variância que X está contribuindo para tirar. É a covariância XY. Ou seja, o que X contribui para eu estimar bem a minha incerteza? Qual que é a minha incerteza? A variância. Esta é a fórmula da variância que nós vamos calcular. Aí, é como se eu estivesse purificando essa variância. Eu tenho uma variância total, mas existe um X que me ajuda a expurgar um pouco dessa variabilidade, que eu vou chamar que é aleatória, que X consegue explicar. É isso que nós temos aqui nesse quadro, nessa baita fórmula. Não tem que decorar a fórmula. Mas você precisa entender que isso aqui é uma covariância XY, porque X está ajudando a estimar Y. Isso aqui é uma variância total de Y. Bom, eu vou pegar a variância total de Y e vou subtrair uma quantidade que a inclinação está mostrando para nós é explicada por X. Então, esta parte é uma parte que mostra, olha, o que X está contribuindo para eu estimar bem a variância total da variável Y, que é a variável de meu interesse. Se não tivermos correlação, beta zero é igual a zero. Ou seja, elimina isso aqui, ó. O que a gente volta? A gente volta até a variância comum. Só que dividido por N menos 1. Então, N menos 2 é porque um é de Y e o outro 1 é de X. Por isso, 1 sobre N menos 2. Está claro para vocês, gente? Tem que estar claro, porque senão não faz muito sentido a gente caminhar por isso aqui, não. Bom, nós vamos parar aqui. Aí, na próxima aula que eu gravar, que eu não sei se ainda vai ser hoje ou vai ser amanhã, eu desenvolvo isso aqui e a gente termina no processamento de estimador de regressão. Alright? Boa noite para vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Quem está em Lavras, não fique fazendo churrasquinho em República. O bicho está pegando. Por gentileza, fique mais em casa. Vá ao supermercado, vai à padaria e ponto final. Quer assar uma carne? Assa. Você e os 3 que moram com você. Vocês 4 ligam a churrasqueira, bota a carninha lá e come os 4. Acabou. Se os 4 da casa, pode. Não junte com outra República, por gentileza. Alright? Grande abraço, moçada. Até a próxima, se Deus quiser. Um abração a todos.